Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre os ladrões da cruz. Por que Jesus foi crucificado junto com os ladrões da cruz? Né? Deus tem me revelado muito uma coisa muito profunda, né? Na revelação tem me dado uma revelação muito profunda e queria compartilhar com vocês. Primeiramente quero falar sobre a crucificação, né? A crucificação é a forma mais cruel de que um homem possa morrer, né? Naquela época, mas também no dia de hoje, né? As pessoas crucificadas, às vezes ficavam até 3 dias sofrendo pra caramba antes de morrer, né? E era uma prática reservada, né? Para as pessoas assassinas, pessoa que tinha roubado, né? Reservada principalmente aos judeus, né? Não aos romanos. Por exemplo, os romanos tinha, entre aspas, se era condenado à morte uma pessoa romana, que tinha cidadania romana, o privilégio, se assim se pode falar, de não morrer na cruz, né? Não morrer decapitado. Se fala, por exemplo, que Paulo, que tinha cidadania romana, morreu decapitado. A Bíblia não fala, mas a tradição fala que morreu decapitado. Se fala que naquela época muitas pessoas compravam a cidadania romana, porque tinha algum privilégio, né? Além de, claramente, de não morrer na cruz ou comprava, ou tem história tem, que pessoas tinham recebido, né, essa cidadania romana, porque tinha ajudado os romanos nas batalhas, às vezes contra piratas também. Tem uma lenda sobre isso também. Mas, enfim, Paulo tinha cidadania romana, que se passava de pai e filho, né, ele não morreu crucificado, mas morreu, né, decapitado. Coisa que aconteceu, por exemplo, com Pedro, que morreu crucificado, né, de cabeça para baixo, segundo a tradição também, né? Então, Jesus morreu, né? Claro, porque ele se tornou pecado, e os ladrões eram pecadores também, mas tem uma revelação mais profunda atrás disso. Primeiramente, queria ler com vocês os versículos que falam sobre isso, né? A gente vai achar esse versículo em Lucas, capítulo 23, versículo 33 e versículo de 39 a 43, que fala assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, junto com os malfatores, um à direita e outro à esquerda. E um dos malfatores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então é forte, né? O que Deus tem me revelado. Jesus morre para todo mundo, para tratar o assunto do pecado. Aí tem dois tipos de pessoas. Uma pessoa que se arrepende, e realmente de coração se arrepende, mesmo no ponto de morte, se arrepende, não se importa em salvar a vida, mas se importa em ficar com Jesus, nesse caso no paraíso, né? E outra pessoa que não, outra pessoa que só quer os benefícios que Jesus, as vantagens que Deus pode dar. Infelizmente tem muita gente, né, que quer fazer isso, quer só as bênçãos, as vantagens que Jesus pode dar, não quer passar para aflições nenhuma, quer só a vantagem. Não quer entregar seu coração, não quer ficar com Deus, mas quer só as bênçãos. Interessante ver como essa pessoa que se arrepende, primeiramente, a gente vê que não estava frequentando nenhuma igreja, como muitas religiosas falam, não, até que é afastado. Ele está afastado, não está frequentando a igreja, vai para o inferno. É mentira. Ele está frequentando alguma igreja, o ladrão da cruz? Claro que não. Ele se arrependeu de todo o coração. Isso bastou. Nem foi batizado na água e no Espírito. Mas o arrependimento dele de verdadeiro de coração bastou para Jesus para levar ele no paraíso, né? E é interessante ver como ele reconhece, né? Que você não nem teme a Deus nesse momento, fala o ladrão que se arrepende, como que ele reconheceu, mesmo no ponto de morte verdadeiramente, que Jesus não tinha pecado nenhum e que realmente era o Filho de Deus. Tem gente, muita gente que crucificou ele não reconheceu que ele era Filho de Deus. O ladrão da cruz estava morrendo do lado dele, simbolizando, entre aspas, uma parte da humanidade que vai se arrepender realmente, vai seguir a Cristo, né? Morrendo na cruz, ele está simbolizando realmente que através do arrependimento verdadeiro, a gente pode, no caso dele, ir para o paraíso, mas no caso de uma pessoa que quer realmente aceitar Jesus, o arrependimento, batismo da água e do Espírito não faz, e se entregando totalmente, querendo realmente fazer a vontade de Deus, nos fará aparecer através de um processo igual a Cristo, com os frutos dos filhos aparecendo. Né? Mas ele reconheceu que era filho de Deus. Fala, você não teme ainda nesse momento a Deus, ele reconhece que ele é filho de Deus. Né? É o arrependimento verdadeiro de coração,
que foi suficiente para ele ir para o paraíso. Né? Então, a gente não pode falar o religioso que fala, o cara estava afastado, está para o inferno. Quem sabe se no último momento de vida, como ladrão da cruz, ele se arrependeu, né, e foi para o céu. Ninguém pode julgar, ninguém pode falar o cara foi para o inferno porque não estava frequentando na igreja. Que igreja somos nós, nem o lugar é. Pois em Atos fala que Deus não habita mais em templo feito para mão dos homens. Não habita mais. Mas a gente pode se unir no mesmo lugar sempre? Sim, claro. O problema é ficar trancado naquele lugar e se esquecer das pessoas que estão fora e sofrem, precisam de ajuda, de amor, né? Eu já falei muito sobre isso, sobre fariseus modernos, Deus não é religião, sobre os vídeos já que gravei. Dê uma olhada lá sempre, no vídeo, são muito interessante, né? Mas, do outro lado, a gente vê realmente um ladrão que não quer absolutamente servir a Deus, não quer que a sua vantagem, né, como eu já falei. E é interessante ver como Satanás, até no último instante de vida dele, tenta Jesus, né, para poder descer da cruz, para poder desistir do propósito dele, né. Desce da cruz, desce. E falaram ele, os fariseus falaram, os romanos falaram de descer da cruz. Satanás usou muitas pessoas para Jesus desistir do propósito de reconciliar o mundo com Deus, né? Mas é claro que o amor dele foi maior pelo ser humano. Ele conseguiu chegar até o fim, sendo obediente até a morte de cruz, como a palavra de Deus fala, né? Então, como ele foi, né, um verdadeiro cristão, um verdadeiro que se entregou de todo o seu coração para Deus, será obediente até a morte de cruz, né? No caso, não pode ser a cruz, pode ser uma aflição, nem a morte, mas uma aflição, mas vai ser obediente à voz do Espírito. Quem quer vai ser a vontade de Deus, né? Que quer ser seguidor de Cristo vai passar também para as aflições. Não vai querer só as bênçãos, como outro ladrão da cruz que só queria salvar a pele, né? Então é isso que Deus tem me revelado. Jesus morreu para dois tipos de pessoas. Um que realmente vai se arrepender e um realmente morreu para os dois. Para um realmente que sabe que não vai se arrepender. A cruz é visível para todos. Agora é livre-arbítrio. A pessoa pode escolher o que fazer. Se realmente se arrepender e aceitar ele, todo o seu coração, ou se ir na luz, continuar e começar a andar na luz, ou viver nas trevas. Né? Isso que Deus tem me revelado. Nada é por acaso. Né? Todos os acontecimentos que estão na Bíblia, as palavras, tem na revelação do Espírito escondida. É só pedir ao Espírito Santo, né? Em Jeremias 31, 34 e em Hebreus 11, 8 fala que o Espírito Santo nos ensinará diretamente, se a gente pedir, se a gente quiser ter essa revelação do Espírito, abrindo nosso coração, ou começando a ouvir a voz de Deus, ele vai revelar diretamente para nós. É só querer. Ele vai nos revelar, como revelou para mim isso, né? É isso que Deus tem me revelado. Se quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe, sentir no coração. Um abraço a todos, até a próxima.